Olá, pessoas! Vamos para mais uma aula, de redação, no caso. Antes de qualquer coisa, como a gente sempre fala em todos os vídeos, é muito importante que vocês escolham um lugar calmo, um lugar silencioso, que vocês consigam se concentrar, tá bom? E claro, que vocês peguem o material didático de vocês, no caso, o livro, o caderno, folha de ofício, o estojo, tudo que vocês forem precisar logo, ok? E claro, se vocês não forem entendendo, vocês podem pausando, podem voltando à aula, tá bom? Então vamos lá, né? A aula de hoje, gente, produção textual, ou redação, né? Mesma coisa, é sobre narrativa e também sobre a capa de revista. Vocês lembram que a gente já tinha começado a trabalhar com alguns gêneros textuais? Um desses gêneros foi a carta do leitor, foi a carta argumentativa e também a campanha publicitária, não é? Que a gente tinha começado, ok? Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a capa de revista, tá bom? Lembrando que em produção textual a gente sempre vai focar não só na parte escrita, né, de vocês aprenderem a escrever um texto, mas também vocês aprenderem a entender esse texto, ou seja, a conseguir ler o texto, interpretá-lo e conhecer as estruturas dele, ok? Por isso que a gente fala produção textual, que é tudo que todo o processo para construir um texto, tá bom? Enfim, antes de qualquer coisa, vamos relembrar, né, o que seria um tipo textual, tipologia, e o que seria gênero textual, ok? Antes de qualquer coisa. Tipologia, gente, é como se eu dividisse todos os textos que existem em 5 tipos, tá bom? Narrativo, expositivo, descritivo, dissertativo ou injuntivo. Cada um vai ter uma função máxima, assim, tá bom? 5 caixinhas. E os textos eu vou colocando nessas caixinhas. Então, por exemplo, o injuntivo é aquele que vai dar uma ordem. Eu posso dizer, por exemplo, que uma bula é um injuntivo, não é? Você lê lá a bula de um remédio, não está dizendo exatamente o que você tem que fazer? Então é injuntivo, vou colocar nessa caixinha aqui de injuntivo. Do mesmo jeito a receita, coloco no injuntivo. Agora, se eu tiver, por exemplo, uma fábula, a gente sabe que é uma história, não é? Se é uma história, eu vou colocar em qual caixinha? Na caixinha da narração, tá bom? Então, o tipo textual, narração, tipo narrativo, que é o que a gente vai ver agora, ele, na verdade, a função dele, a função máxima, o nome já tá falando, é narrar. Ele vai narrar uma história, tudo bem? Então, para que ele narre essa história, ele tem que ter o quê, gente? Tem que ter um narrador, não é? Até para a gente entender a importância do narrador, narrativa. O tipo textual recebe o nome do narrador. Então, é muito importante a gente começar já a ver ele, ok? Então, vamos começar com os elementos da narrativa. Começando pelo narrador. O narrador, gente, pode ser 3 tipos de narrador. O narrador personagem, que é aquele narrador que está participando da história, tá bom? E aí a gente vai dizer que o foco narrativo é em primeira pessoa. Como assim? Vamos supor, se eu estou narrando uma história que está acontecendo comigo, ontem eu fiz isso e depois fiz isso, enfim, se eu estou contando o que aconteceu comigo, se eu estou na história e estou narrando, eu posso dizer que está em primeira pessoa, não é? Quem é a primeira pessoa do discurso, gente? É quem está falando, ou seja, o eu. Eu estou falando uma coisa que aconteceu comigo. Foco narrativo em primeira pessoa, tudo bem? Já os narradores observador e onisciente, o foco narrativo é em terceira pessoa. O que é terceira pessoa, gente? Terceira pessoa do discurso. É de quem eu estou falando, não é? Vocês lembram? Quando a gente tem um discurso, tem uma pessoa que está falando, que eu vou dizer que é a primeira pessoa, a pessoa para quem eu estou falando, no caso aqui vocês, né? Que eu vou dizer que é a segunda pessoa do discurso, e a pessoa de quem eu estou falando, que é o assunto, no caso, né? Que vai ser a minha terceira pessoa do discurso, tudo bem? Então, na narração, ou vai ser adotado um foco narrativo em primeira pessoa, ou seja, eu vou falar o que aconteceu comigo, né, que é o narrador personagem, ou vai ser em terceira pessoa, eu vou falar aquilo que eu vi, ou seja, estou falando de alguém, tá bom? Foco narrativo em terceira pessoa, tá? Não pode ser em segunda, gente, porque como é que eu vou narrar uma coisa que aconteceu com você, no caso, né? Falar pra você o que aconteceu com você não tem sentido, né? Só se eu falar de alguém, enfim, né? Então vamos lá. A gente tem narrador observador e onisciente.
Se os dois são em foco narrativo em terceira pessoa, ou seja, os dois estão falando de alguma coisa que tá acontecendo com alguém, perdão, qual seria a diferença então entre os dois? Gente, o observador, o nome já tá falando, ele só vai fazer isso, só vai observar. Ou seja, ele vai narrar do jeito que ele viu a situação, tá bom? Então, se eu falar, Pedrinho estava andando e caiu. Pronto, Pedrinho estava andando e caiu. Pronto, é isso que eu vi. Pedrinho estava andando e caiu. Pronto, narrador observador. Agora, o narrador onisciente, o termo onisciente, gente, vem de tudo. Tipo assim, é como se o narrador estivesse em todos os lugares possíveis. Ou seja, esse narrador, além dele narrar o que ele está observando, ele vai narrar pensamentos e vai narrar os sentimentos das personagens. É como se ele entrasse dentro da cabeça dos personagens. Tudo bem? Então, nessa situação, o narrador onisciente, ele não só falaria, Pedrinho estava andando e caiu. Ele poderia falar, Pedrinho estava andando alegremente, pensando nas suas férias, então ele caiu. Aí ali a partir do momento que ele cai, ou seja, narrei o que eu estou vendo, pronto, a partir dali eu já posso entrar no pensamento do Pedrinho, no caso. Coisa que a gente não consegue. Você olha para a pessoa, você sabe o que a pessoa tá pensando? Não, né? Mas esse narrador, no caso, ele tem essa capacidade. Ou seja, quando você escreve uma história que você quer narrar o que a pessoa pensa, o que a pessoa tá sentindo, que você quer usar esse recurso, você vai dizer o quê? Que o narrador da sua história é um narrador onisciente, tá bom? Ok? Enfim, agora que a gente falou de quem tá contando a história, né, o narrador, vamos ver de quem é que tá fazendo a história, enfim, não é? Os personagens, gente. O personagem é quem tá fazendo a história. A gente pode dividir em dois grandes grupos: os personagens principais e os personagens secundários. Os principais, a gente pode dizer o quê? Vamos dividir em dois também, né? Vai ter o protagonista, que é o principal da história, ou seja, a história está acontecendo com ele, e pode ter um antagonista. O que seria um antagonista? É como se fosse um vilão da história, tá bom? Não necessariamente tem que ser um personagem mau, enfim, não necessariamente, mas ele vai ser um personagem que vai estar em oposição com o protagonista, tá bom? Ok. Fora os personagens principais, o restante a gente vai chamar de secundários, tudo bem? Ou seja, não são tão importantes assim. A gente vai chamá-los de coadjuvantes, ok? Claro que dentre esses personagens secundários, a gente vai perceber o quê? Que tem alguns personagens que eles só aparecem com alguma função muito, muito, muito específica. Por exemplo, esse Pedrinho que estava andando e caiu. Vamos supor, o Pedrinho estava andando e caiu, e aí ele olhou para o lado e viu uma criança rindo dele, por exemplo, e pronto. Então, por exemplo, essa criança, ela é um personagem que eu só coloquei naquela história para causar uma coisa muito específica, entendeu? Então eu não vou desenvolver essa personagem. Tanto é que eu não dei nem nome para essa personagem, a criança que o Pedrinho viu, entendeu? Isso dá um aspecto que de personagem figurante até, não é? Então, tem alguns personagens secundários que eles vão ser importantes pro protagonista, mas eles não vão ser tão profundos assim, ou seja, eu não vou me aprofundar tanto na personalidade desses personagens secundários. Então, por exemplo, o Pedrinho aqui, vamos supor que ele mora com a mãe e com o irmão, por exemplo. Esses personagens, claro, eles vão ser muito importantes para a história, mas eles são coadjuvantes. Eu não vou me aprofundar tanto na personalidade, enfim, dos dois, ok? Tudo bem? Enfim, vamos para mais outros elementos da narrativa. A gente tem o espaço, que é a ambientação que eu vou dar, né? Ou seja, se eu estou narrando uma história, essa história tem que estar acontecendo em algum lugar, na verdade. Esse lugar vocês podem deixar claros mesmo, por exemplo, tá acontecendo em Fortaleza, enfim. Ou vocês podem ser um pouquinho mais, como eu posso dizer, abstratos. Por exemplo, vocês podem dizer, a história está acontecendo numa praia. Vocês não vão dizer exatamente o nome da praia, onde fica. Não, mas vocês só vão falar que é na praia e vocês vão ambientar o leitor. Ou seja, quando vocês começarem a história, vocês podem usar elementos desse espaço para fazer com que o leitor se sinta nessa história, ele consiga visualizar. É só vocês lembrarem, gente, de filmes, por exemplo. Quando a gente vê filmes,
e no começo do filme aparece tipo assim a cidade, não é? O que é isso? Isso é uma ambientação. Eu estou introduzindo o meu leitor na história, onde está acontecendo, tá bom? Do mesmo modo, gente, assim como tem que ter algum onde, tem que ter algum quando, na verdade. Tem que estar acontecendo em algum momento da história. Você pode deixar isso bem claro ou não, tá bom? Então, por exemplo, se você quer fazer uma história, sei lá, na pré-história, por exemplo, na antiguidade, sei lá, na Idade Média, você vai deixar claro esse período. Ou seja, você vai mudar tudo, no caso, né? Pode mudar todo o vocabulário, pode mudar o ambiente, você vai mudar até o enredo da história, tudo bem? Para ser condizente com o tempo que você escolheu. Mas, claro, se for na atualidade, você não precisa deixar claro, no dia tal, no dia 18 de maio, dia 19 de maio, não precisa deixar muito claro, não precisa disso, tá? Vale lembrar o quê, gente? Que a gente pode dividir o tempo em dois. Como assim dividir o tempo em dois? O tempo cronológico é o tempo como a gente conhece. Na verdade, uma coisa acontece depois da outra e vai acontecendo e pronto. Não tem como voltar atrás. É o tempo linear, ok? Já o tempo psicológico, ele é o tempo que ele vai depender da personagem. Ele vai depender dos pensamentos da personagem. Então, por exemplo, pode ser que a personagem esteja vivendo uma situação e de repente ela lembre de uma coisa que aconteceu ontem. Aí, de repente, ela planeja alguma coisa para o futuro, ou seja, do presente foi para o passado e projeta para o futuro. Talvez você fique confuso, mas na verdade, isso vai dar a sensação para os leitores que eles estão dentro da cabeça do personagem e que eles estão pensando junto com o personagem, tá bom? Enfim, outros elementos aqui. O elemento principal, gente, o principal. Toda história, ela tem que ter a história, na verdade. Ou seja, o quê? O que é que está acontecendo nessa história? Esse o que é que está acontecendo, eu vou dizer que é o enredo da minha história, tá bom? Toda história tem que ter um enredo, gente. Não importa se é uma história para um filme, para uma série, um conto, uma fábula, não importa, tá? Tem que ter um enredo. Esse enredo, eu posso dividir ele para facilitar, né? Para eu conseguir enxergá-lo melhor, tá bom? Um quarto, tá? Na parte de apresentação, que é o começo da minha história, em que eu vou fazer aquela ambientação que eu falei, não é? Vou ambientar onde é que tá acontecendo, quando tá acontecendo, vou começar a falar dos personagens, a falar algumas características deles, ok? A complicação, que seria, né? Complicação ou conflito, né? Pode vir desses dois nomes. Gente, o nome já tá falando. Toda história ela vai ter um problema. Um conflito ali que vai existir e que você vai desenvolvê-lo ao longo da história, tá bom? Pode ser de qualquer natureza, tá? Vocês que vão escolher na hora que vocês forem elaborar a sua história. E esse problema você vai desenvolvendo, ok? Até o momento que ele vai ficar tão desenvolvido, que vai ter que ter algum desfecho ali, ou seja, esse momento eu vou chamar de clímax, ok? O clímax é quando o problema ele tá super complicado. Tipo assim, a próxima atitude ali vai definir completamente a história, tá bom? Essa definição eu vou chamar de desfecho, que será o final da história. Então é ali que você vai definir se a história vai ser isso, vai ser isso, vai ser aquilo, ou seja, o caminho que ela vai trilhar, tá bom? Claro, além de dividir assim para vocês conseguirem enxergar, mas na prática, gente, isso tudo tem que ficar muito unido, tá bom? A apresentação, aí já vai com conflito, já vai com clima, já vai com desfecho, isso tem que ficar muito bem unido, tá bom? Enfim, gente, na aula passada a gente tinha falado um pouquinho sobre discurso, né? Os discursos. A gente só vai relembrar porque fazem parte da narrativa, tá bom? É muito importante vocês terem isso muito fixo na cabeça de vocês, tá bom? Então, só pra gente ver alguns exemplos. Discurso direto. Vamos ver esse exemplo aqui? Vou mostrar o quarto. Fica no sótão. Disse ela em meio a um acesso de tosse. Fez um sinal para que a seguíssemos. O inquilino antes de vocês também estudava medicina. Tinha um caixotinho de ossos que esqueceu aqui. Estava sempre mexendo neles. Minha prima voltou-se. Um caixote de ossos? Então, o que a gente observa aqui? Como características do discurso direto. Discurso direto, gente. A gente pode dizer o quê? Que eu tenho sinais de pontuação, por exemplo, o travessão, né? Que a gente sempre bota antes da fala do personagem. Lembrando que eu posso usar ou travessão ou as aspas, tá bom?
Antes de eu falar, né, a fala do personagem, eu vou ter o quê? Vou ter os 2 pontos, né? Notem essa última frase. Minha prima voltou-se. 2 pontos. Travessão e a fala, ok? Além disso, gente, vocês percebem que há verbos de elocução. Como assim verbo de elocução? Depois da primeira fala ali, ó, vou mostrar o quarto, fica no sótão. O que é que tem? Tem um travessão e tem o verbo disse, disse ela. Então, quando eu falo disse, indagou, perguntou, falou, sussurrou, esses verbos eles nos ajudam a enunciar essa fala, tá bom? Além disso, vocês notarem a última frase, minha prima voltou-se. Não necessariamente esse voltou-se quer dizer que a pessoa vai falar, não é? Mas logo após tem uma fala. Então, com isso, eu já estou falando uma ação da personagem. Ela se voltou e falou isso, tá bom? Então, a gente percebe nitidamente, né, que é direto, é um discurso direto, ok? Discurso indireto, galera, só para relembrar. Ao finalizar sua defesa, o deputado acusado reafirmou não ter cometido crime algum e se disse convicto de que a justiça o absolverá e que Deus o testemunhou, sem se perceber que colocara Deus em posição subalterna e acessória. Realmente percebe aqui. Diferentemente do anterior, aqui a gente não consegue identificar os sinais, não é, de pontuação aqui, né? Não tem 2 pontos, não tem travessão, só tem aspa aqui porque eu tirei de um lugar, né? Mas não necessariamente isso faz parte do texto mesmo. Então não tem nenhum sinal de pontuação e não tem verbo de elocução. Eu não tenho aqui disse o acusado, não tenho aqui, eu não estou falando o deputado acusado disse, o deputado acusado reafirmou e coloca a fala dele. Não. Então, o que é que eu percebo? Aqui, esse discurso, ele meio que foi alterado. Eu estou falando ele, mas de forma indireta, porque é como se eu tivesse escutado e eu estou falando mais com as minhas palavras. Então, eu falei como? O deputado acusado reafirmou não ter cometido crime algum. Eu não falei do jeito que ele falou, eu não falei imitando ele. Ou seja, esse discurso passou por mim. Então, de alguma forma, ele foi dito não da maneira como ele era. Ele teve ali uma interferência. Por ter essa interferência, eu vou dizer que é um discurso indireto, tudo bem? Porque você, que é o leitor, você vai ter o contato com esse discurso de forma indireta. Não foi da forma literal que o personagem falou, ok? Diferentemente desse outro. Esse outro aqui, você realmente está tendo acesso a essa fala do jeito que o personagem falou. Por isso que é direto. Vai entender, né? Enfim, além desses discursos que a gente viu, a gente tem um outro discurso peculiar, que é o discurso indireto livre, vocês lembram? O indireto livre, gente, ele é um discurso indireto, só que ele vai ter uma peculiaridade aqui. Vamos notar. Seu Tomé, da Balandeira, falava bem, estragava os olhos em cima de jornais e livros, mas não sabia mandar. Pedia. Esquisitice de um homem remediado ser cortês. Até o povo censurava aquelas maneiras, mas todos a obedeciam a ele. Ah, quem disse que não obedeciam? Então, o que, é que a gente percebe aqui? Toda a estrutura está como se fosse um discurso indireto, não é? Eu poderia dizer que é indireto. Só que se vocês notarem a última frase, ah, quem disse que não obedeciam? Isso não parece que é uma fala? Parece que é uma fala, não é? Ou do próprio Seu Tomé, né, do próprio personagem de quem eu tô falando, ou do povo, né, que ele fala. Até o povo censurava aquelas maneiras, mas todos obedeciam a ele. Ah, quem disse que não obedeciam? Então essa fala parece que é uma fala ou do próprio personagem que eu tô falando, ou desse povo também, né? Enfim, a questão parece que é uma fala, não é? Então eu tenho um discurso indireto que ele deixa passar ali o que seria a fala do personagem. Mas note, não está na estrutura de fala. Não tem o travessão, aspas, 2 pontos. Não tem. Mas eu percebo que é uma fala. Ou seja, ele tem essa liberdade, não é? Para pegar fala de vez em quando. Para passar alguma expressividade. Notem que quando o escritor utiliza esse artifício, né? Quando ele coloca quem disse que não obedeciam, parecendo que é uma fala, vai reafirmar o que ele disse, né? Ele falou que todo mundo obedecia a ele. Aí depois ele colocou essa fala, que é para ser uma certeza maior ainda. Ou seja, quando eu tenho essa estrutura, eu vou dizer que é o discurso indireto livre, tá bom? Enfim, então vamos para o exercício em relação a esse discurso, tá? E ao tipo de narrador, no caso, né? Vamos lá.
Saiu de cabeça baixa, as mãos cerradas no fundo dos bolsos. Parou meio ofegante na esquina. Senti o corpo moído, as pálpebras pesadas. E se fosse dormir? Mas sabia que não poderia dormir. Desde já sentia a insônia a segui-lo na mesma marcação da sua sombra. Levantou a gola do paletó. Era real esse frio? Ou a lembrança do frio da tapeçaria? Que loucura! E não estou louco, concluiu num sorriso desamparado. Seria uma solução fácil, mas não estou louco. Então o que é que a gente percebe nessa narração, né? Gente, é uma narração que, se você começar lendo, você vai dizer o quê? Ah, é um narrador observador. É o narrador que tá vendo o que tá acontecendo e tá narrando. Tá bom? A gente percebe isso, não é? De cara, a gente percebe que o foco narrativo, ele tá em terceira pessoa. Eu tô vendo alguém e tô narrando, beleza. Só que a gente tem duas opções, lembram? Ou observador ou iniciante. De cara eu estou observando, né? Então, quando a gente chega a um determinado ponto do texto, a gente percebe que tem como se fosse falas da personagem. É como se eu tivesse na cabeça da personagem, não é? Bem aqui quando ele fala: senti o corpo moído, as pálpebras pesadas. E se fosse dormir? Mas sabia que não poderia dormir. Desde já eu sentia a insônia. Então isso parece o quê? Parece que é um pensamento dele. Ele quer dormir, mas não sabe se deve dormir, não sabe se não. Então isso é um pensamento. A gente conseguiu adentrar a cabeça do personagem, não é? Inclusive, quando ele fala, era real esse frio, ou a lembrança do frio da tapeçaria, então a gente tá lidando o quê? Com pensamentos dele, não é? Pensamentos, ou seja, se é um narrador que tá conseguindo ouvir seu pensamento, só pode ser um tipo de narrador. Narrador onisciente, tá bom? Beleza? Então, seria um narrador onisciente, ok? Enfim, gente, finalizando a página narrativa, vamos adentrar aqui num gênero textual, né? Que é um tipo, vamos só lembrar, tá? Gênero textual, gente, é um texto que vai ter umas características específicas e ele vai ter uma função específica, tá bom? Ou seja, ele vai ter um objetivo, tá? Um objetivo comunicativo, ok? Hoje a gente vai ver a capa de revista, tá? A gente já tinha visto a campanha publicitária e hoje vai ser a capa de revista, tá bom? É bem simples, bem fácil. A gente só vai elencar aqui alguns pontos para a gente conseguir analisar uma capa de revista, ok? Então vamos lá. A capa de revista, gente, é uma apresentação do que está por vir. Então na capa ela vai ter lá as matérias que quando você abrir a capa você vai ler, né, na revista, ok? Então se é uma apresentação, ela tem que chamar a atenção da pessoa, não é? Vai chamar a sua atenção para você comprar a revista, inclusive, né? E abrir e ler. Ou seja, ela vai usar uma linguagem multimodal. Como assim linguagem multimodal? Multimodal é quando eu pego a linguagem verbal e a não verbal, ou seja, imagem, som, desenho, enfim, e eu vou unir os dois. E os dois vão juntos, né, formar uma linguagem nova, tá bom? A multimodal, ok? Ou seja, tem a presença de gravuras, né, referenciais, como assim? Por exemplo, se eu estou falando de futebol, eu posso colocar ali na capa um jogador de futebol, por exemplo, né? Se eu estou falando de uma, sei lá, de banda de rock, vou colocar ali a imagem de uma banda de rock, não é verdade? Ou seja, eu vou usar referências, tá bom? Dependendo do que eu vou falar, né, da revista, é claro. Diversidade de cores e fontes, ou seja, a linguagem não verbal. Claro, eu quero chamar a atenção do meu leitor. Então, eu vou usar 3 tipos de fonte diferentes, uma fonte grande, uma pequena, azul, vermelho, enfim, dependendo do que eu quero passar, ok? E claro, na capa tem que ter, né, o nome da revista, claro. Tem que ter a logomarca da editora também, tá? Geralmente, gente, aparece bem no cantinho, bem pequenininho, tá bom? Mas tem que ter. Além disso, vai ter o destaque da matéria de capa, ou seja, sempre vai ter uma matéria que eles vão dar mais ênfase, né? Que vai ser a matéria da revista. E eles vão dar esse destaque, tá bom? Na capa. E claro, pode apresentar algum slogan, tá bom? Lembra o que é slogan? É aquelas frasezinhas que a gente utiliza, né? Muito utilizado na campanha publicitária, não é? Para causar algum efeito. Então, dependendo da capa da revista, dependendo da revista, elas podem usar sim slogan, ok? Então vamos ver alguns exemplos. Aqui a gente tem 2 exemplos, tá? A primeira a gente tem a capa da revista Capricho, no caso. A gente tem aqui uma atriz, né, a Mariana Rios na capa. E notem tudo. Primeira coisa que a gente consegue observar, as cores, não é? Tem um fundo rosa,
a atriz, ela tá com a roupa rosa, o letreiro do Capricho tá vermelho, e ela também tá com um negocinho vermelho, ela tá com um negocinho aqui também vermelho. Então, tem toda uma ambientação. Aí percebam outra coisa ainda. A gente tem em destaque o melhor jeans para o seu corpo, ou seja, eu deixei isso em destaque. Se está em destaque, provavelmente é a minha matéria de destaque, ou seja, é a minha matéria que vai ter mais importância na revista, tá bom? Notem lá no cantinho que tem um quadradinho e tem tipo uma arvorezinha, não é? Que seria a editora, gente, a logomarca da editora, no caso, tá bom? Sempre tem que ter. Por mais que esteja num cantinho, sempre vai ter, tá? É muito importante isso. O que é que a gente pode notar, gente? Que entre essas duas capas. Agora vamos olhar para essa capa aqui, né? Pra gente poder comparar. Essa capa aqui, ela tá falando de outra coisa, né? Ele ainda vai te pegar. Tem bem grande. E tem o quê? Atrás tem o Michel Teló, né? Um cantor que ficou conhecido pela música dele, né? Ah, se eu te pego. Enfim. Então perceba que a revista Época, no caso, né? Ela pegou essa referência. Olha a referência. Ela pegou a referência da música, colocou lá o cantor, pegou a música e transformou ali numa frase para chamar a atenção, né? Ele ainda vai te pegar, porque a música seria "Ai, se eu te pego". E notem, além disso, que tem um monte de pessoa pegando nele, né? Ou seja, também está fazendo referência à música. E com isso eu tenho uma aliança entre a parte escrita do texto e a parte não verbal, né? No caso, representada pelas mãos das pessoas. E com isso eu consigo fazer uma referência à música. Ou seja, isso chama a atenção. Quando você olha a revista assim, olha que criativo a revista, chama a sua atenção, tudo bem? Percebam também outra diferença. A revista Época tá toda cinza lá atrás, não é? Cinza, branco, e tem ele de preto, enfim. Já a revista Capricho não, tá rosa, ela tá de rosa, então as cores tá chamando mais atenção na revista Capricho, no caso, né? Mas, mesmo assim, a época, apesar de não ter usado cores, ele ainda usou ali de artifícios, né, para chamar a atenção. E a matéria tá ali bem destacada, não é? E outras matérias estão ali bem pequenininha, bem em cima. Então, o que é que a gente percebe, gente? Depende da revista. Cada revista vai ter um jeito de fazer. Tem revista que, para chamar a atenção, vai usar mais cores. Tem outras que vai preferir um fundo mais branco, um fundo neutro, e usar outras estratégias. Tem revista que vai colocar as outras matérias ali do lado, assim, não é? Ó, do lado. Tem revista que vai colocar só em cima e a matéria principal no meio, tá bom? Então, vai depender muito da revista, ok? Enfim, vamos para o exercício então. Em relação às capas de revista, que a gente acabou de ver, marque o item errado. A. Trata-se de editoras diferentes? Sim, gente, são editoras diferentes no caso, né? A gente consegue ver a editora aqui, mas nitidamente a gente percebe que são revistas diferentes e são sim editoras diferentes, ok? Mas claro, sempre vocês vão procurar a logomarcazinha da editora, tá? B. O público-alvo da primeira capa são meninos adolescentes. Será? Você acha que são? Gente, provavelmente são, né? A revista Capricho, ela é uma revista adolescente. Ela tem esse público, realmente o público adolescente, diferente da época, que não tem. É um público mais abrangente. Tanto é que a gente percebe isso tanto pelas matérias, né? Pelos assuntos que são trabalhados, que geralmente, tá? Não sempre, geralmente atrai mais a esse público jovem, em especial o público feminino, jovem, né, no caso. Não sempre, mas geralmente atrai. Então, ela é uma revista que a gente pode dizer que tem um público-alvo, tá bom? Tem revistas que tem esse público-alvo mais específico e tem revistas que tem um público-alvo mais abrangente, ok? Tudo bem? Por exemplo, a época, a gente vê aqui em cima, lá em cima tem metalúrgicos, aí outra tem educação, aí na capa tem Michel Teló. Então, olha como essa capa, essa revista é mais abrangente, ela já lida com mais assuntos, ok? De mesmo modo, se eu tivesse uma revista de esportes, né, nitidamente o público-alvo dele está definido, é quem gosta de esporte. Se eu tiver uma revista de música, é quem escuta música. Se eu tiver uma revista de culinária, é quem gosta de culinária, enfim, não é? C. Utilizam recursos multimodais, ambas as capas. E aí, utilizam recursos multimodais? Utilizam, né, gente? A gente já falou sobre isso. Aqui eu tenho uso de cores, eu tenho uso da própria imagem, né, desses famosos, né, da atriz, do cantor, enfim, a própria imagem deles é um recurso multimodal quando eu junto tudo isso. Porque para minha capa é importante ter tudo isso, ok?
Então, tem sim. E D, o local de chamada das matérias é o mesmo. Gente, o que é local de chamada? Local de chamada é o local onde vai ter destaque a matéria lá, né? Notem que na revista Época, o destaque está aqui bem no meio da revista, né? Tá bem no meio dele, inclusive. E a da Capricho não, tá meio pro canto, tá jogada pro canto. Isso mostra que a estrutura da capa depende da revista, ok? Ela pode botar no meio, pode botar em cima, embaixo, vai depender dela. Então, nesse caso, não, são lugares diferentes. Ou seja, o item errado é o item D, tá bom? A gente vai marcar ele. Enfim, gente, espero que vocês tenham entendido, que a aula tenha sido proveitosa. Se vocês não tiverem entendido, vocês pausem o vídeo, voltem o vídeo, tá bom? Revejam a aula, revejam as outras aulas do canal da escola, ok? É muito importante vocês não revendo as aulas, fazendo as anotações de vocês, tá? Tendo o próprio estudo de vocês, tendo controle desse estudo. Eu sei que a situação tá complicada, mas é muito importante esse momento para a gente poder repensar, né? Então, para vocês poderem reorganizar os estudos de vocês aprenderem a ter mais controle sobre eles, tá bom? Então, é muito importante que vocês acompanhem o site da escola, porque os conteúdos vão estar lá, outras informações também estarão lá, ok? Assim como a agenda digital de vocês, gente, que todos os professores vão estar colocando os exercícios na agenda digital. Então, é importante vocês continuarem fazendo os exercícios, ok? Por mais que surjam algumas dúvidas ali, vocês não precisam se sentir mal por isso. Não consegui resolver. Tipo, tá tudo bem, não consegui resolver, ok? Por quê? Porque você pode voltar e ver exatamente onde você não entendeu direito, tudo bem? Então, vejam os exercícios como uma coisa boa, uma coisa produtiva, uma coisa que tá construindo a aprendizagem de vocês, tá bom? Tudo bem? Por hoje é só isso e até a próxima aula.